Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Né? Então, a gente vai estar falando hoje de fatores de risco e proteção no desenvolvimento infantil, tá? E é um textinho, então, que a gente vai estar utilizando, né? Que vai estar disponível para vocês, né? E a introdução dele, então, vem sendo colocado pelos autores, né? Que ele destaca alguns modelos teóricos para o estudo da família e não apenas no sentido de elucidar as pessoas, os contextos e a forma de análise dessa unidade básica da sociedade, mas também as variáveis que sejam fatores de risco ou de proteção que teriam impacto na forma como esta unidade se comporta e se relaciona com o desenvolvimento do indivíduo, né? E aí ele vai trazendo qual é a importância então da família, né? E ele coloca então que as interações estabelecidas no microsistema da família são as que trazem implicações mais significativas para o desenvolvimento da criança, embora outros sistemas sociais como escola, local de trabalho dos genitores, clube, também contribuam para o seu desenvolvimento. Ele continua também dizendo qual que seria então a importância, então a família concebida como um primeiro sistema no qual o padrão de atividades, papéis e relações interpessoais são vivenciadas pela pessoa em desenvolvimento e cujas trocas dão base para o desenvolvimento do indivíduo. Essa visão permite perceber que a criança se desenvolve nos relacionamentos não apenas com a mãe, mas também com outros agentes sociais, como pai, avós, irmãos, sendo tais relacionamentos importantes para o desenvolvimento infantil nas suas várias áreas. Ele continua, então, né, que a família é como se fosse um espaço social, né, pois se constitui como mediadora na relação entre a criança e a sociedade, nas interações familiares, nos padrões de comportamentos, hábitos e atitudes e linguagens. Usos de valores e costumes são transmitidos e as bases da subjetividade, da personalidade e da identidade são desenvolvidas. A gente vai estar trazendo também um pouquinho dos modelos propostos para estudar a família, então ele vem trazendo isso no texto, e aí vocês vão ter acesso e vocês podem aí se debruçar e se apropriar melhor sobre a proposta desses modelos teóricos. Ele vai trabalhar com 3, embora quando a gente estuda a família tem muito mais teóricos aí, né, que vão dar conta de falar da família, né? Então ele vai trazer um pouquinho da bioecológica, né, com Bronfenbrenner, que são coisas que a gente já está vendo ao longo do curso, né, que ele vai estar trabalhando com os microsistemas, que seria como a própria criança, o mesossistema, que é o contexto familiar, e aí nele quais são as instituições que estão envolvidas, o exossistema, que aí está voltado aí para os locais aí aonde os genitores, né, os principais cuidadores estão inseridos e como isso interfere aí no desenvolvimento infantil, né, e o macrosistema são os valores culturais e subculturas e as crenças que influenciam e englobam todos os outros sistemas, né. Ele vai trazer um pouquinho do modelo sistêmico de Minuchin, né, quando ele fala de estrutura, quando ele fala de padrões, quando ele fala de mudanças, né? Uma forma viável de estrutura familiar é necessária para se desempenhar suas tarefas essenciais e dar apoio para a individuação e, ao mesmo tempo, em que provê o sentido de pertinência. Ou seja, o sujeito vai individuando, ou ele vai diferenciando do que é proposto aí nesse sistema familiar, ao passo que ele tem que se sentir pertencente a esse sistema, né? De maneira muito saudável. Ele vai trazer também os Turbel também, né, que ele vai estar dizendo também dos subsistemas, como que se relacionam. Então ele vai falar do sistema conjugal, ele vai falar do sistema parental, ele vai falar da pátria, das relações entre os irmãos também, o quanto isso é importante no desenvolvimento do sujeito, né. E o impacto de variáveis da família sobre o desenvolvimento infantil, fatores de risco e de proteção. Então a gente vai estar trazendo um pouquinho do que seriam então esses fatores de risco, né? O que muito mais, aqui eu só coloquei um pedacinho, mas são coisas que a gente já está vendo. Quais eram os fatores de risco tanto para a infância quanto para a adolescência. Então aqui é uma retomada, coisas que nós já vimos em cada estágio, né?
e quais são os fatores de proteção, que é o sistema de apoio social, né? Então ele vai estar trazendo diante desses fatores de risco, o que a gente vai trabalhar enquanto apoio para estar regulando isso e dar condições para o sujeito ter estratégias na vida, né? E ele não fala só no indivíduo, né? Ele vai estar falando no quê? A nível de família. Né? O apoio social da família, a interação entre os irmãos e indivíduos com as necessidades especiais. Então, ele vai estar trazendo estudos também de como se dá o desenvolvimento das relações fraternas aí com crianças com necessidades especiais. Ele pega o autismo, ele pega um pouquinho do Down ali no texto, né? As características do ambiente familiar de crianças encaminhadas para atendimento psicológico devido a dificuldades escolares. Então, tem um estudo que ele vai estar trazendo isso, né? Eles fizeram umas escalas de avaliação para estar entendendo melhor o que se tinha aí nessas crianças que eram encaminhadas para o serviço do SUS, né, de atendimento psicológico. E quais seriam então as intervenções precoces com família de baixa renda e prevenção de problemas de comportamento de criança pré-escolar. Então ele conclui, né, de maneira geral, recursos presentes no ambiente familiar podem funcionar como fatores protetores do desenvolvimento escolar, enquanto o número elevado de adversidades e poucos recursos podem contribuir para a vulnerabilidade das crianças, dificultando o ajustamento escolar. Faz-se necessário aperfeiçoar recursos do ambiente domiciliar de famílias de crianças com problemas no desenvolvimento escolar. Intervenções programadas podem ser eficazes em aprimorar práticas educativas parentais e expandir a rede social de famílias, tornando-se um fator protetivo para o surgimento de problemas do comportamento infantil. Né? Então, é importante, então, né, que essa família ela tenha aí uma rede de apoio, ou seja, profissional. Em outro texto, quando a gente trabalhou o genograma, a gente viu o tanto que a família extensa é importante no desenvolvimento saudável, né, de uma criança e da família. Então, quando tem o apoio dos avós, dos tios, enfim, quando a família participa também deste desenvolvimento, né, que é mais ou menos esse norte que o texto vai dar, trazendo esse contraponto aí quando a gente trabalha com fatores de risco e o que a gente vai trabalhar como fator de proteção para essas famílias e crianças em desenvolvimento. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na nossa aula. Beijos, até!